Gravando, então. Retorno aqui, ó. Vamos botar um pouquinho antes aqui, nesse parágrafo. Se os últimos exemplos de Mehringer e Mayer nos mostram que a perturbação na fala tanto pode surgir por uma influência de antecipação ou da posposição de sons e palavras da mesma frase, destinado a ser falados, quanto pelo efeito de palavras externas à frase pretendida, cuja excitação não se revelaria de outro modo. O que queremos saber, em seguida, é se essas duas classes de lapsos verbais podem ser nitidamente separadas, e de que modo um exemplo de classe pode ser distinguido de um caso de outra classe. Mas nesse ponto de discussão, é preciso considerar as manifestações de Wundt, que, em sua ampla elaboração das leis do desenvolvimento da linguagem, Psicologia dos Povos, o Volcker Psychology, volume 1, parte 1, página 371 de 1900, também aborda os fenômenos do lapso verbal. De acordo com Wundt, o que nunca falta nesses fenômenos e em outros a eles correlatos são certas influências psíquicas. A eles pertence, em primeiro lugar, como condição positiva, o fluxo desinibido das associações de sons e palavras, incitadas pelos sons falados. A isso se soma como fator negativo a supressão ou o relaxamento dos efeitos inibidores da vontade sobre esse fluxo. Assim como da atenção que nesse ponto reafirma-se como função da vontade. Quer esse jogo de associação se manifeste pela antecipação de um som vindouro, ou pela reprodução de sons precedentes, ou pela intercalação de um som habitualmente pronunciado, ou finalmente pela repercussão de palavras inteiramente diferentes sobre os sons pronunciados, por terem com eles um vínculo associativo. Tudo isso indica apenas diferenças na direção e, no máximo, no âmbito das associações acontecidas, e não em sua natureza geral. Também pode ser duvidoso, em alguns casos, a que forma se deva atribuir uma determinada perturbação, ou se não deveríamos atribuí-la, com um direito mais amplo, segundo o princípio da complicação das causas. Vamos ver aqui o que ele fala sobre isso. Grifo meu. Ok, só uma pontuação que ele fez ali. Há uma reunião de vários motivos. Bom dia, Rita. Pessoal, até esse ponto aqui, alguma consideração? Alguém gostaria de pontuar algo? A princípio, acredito que está bem tranquilo, né? Ao meu ver, bem autoexplicativo. Considero essas observações uma pequena consideração aqui, né? Observem que o Freud, ele sempre, ao meu ver, pelo menos, ele é um autor muito claro. Haja vista que aquela expressão id, ego e superego freudiano, id, ego, superego, sequer foi o Freud escreveu assim, né? Não sei se vocês conhecem essa história, que na verdade Freud escreve isso, eu e supereu. Né? O id, ego e superego vem da escrita do James Strachey, da tradução do James Strachey, que ele queria deixar algo mais científico, principalmente aquela comunidade ali da própria medicina, né? Então, Freud, ele tem muito essa questão de ser mais fácil até a forma de escrita. Houve uma polêmica
essa semana a respeito sobre alguns dizendo, o Lacan nunca escreveu nada, né? Eu mesmo, durante o tempo, achava isso. Mas o Lacan, ele também escreveu. Apesar de o Jacques Alamillet ter escrito os seminários, o Lacan também tem uma obra chamada Outros Escritos. Então, quando vocês quiserem ler o Lacan, saibam que ele também escreveu em muitas coisas, ok? Alguém quer falar alguma coisa sobre isso? Sim? Não? Então, sigo mais um pouquinho. Considero essas observações de Wundt plenamente justificadas e muito instrutivas. Talvez pudéssemos enfatizar com mais determinação do que Wundt, que o fator positivo mais favorável ao erro na fala, o fluxo desinibido de associações, bem como negativo, o relaxamento da atenção inibidora, produzem regularmente um efeito conjugado, de modo que ambos os fatores tornam-se apenas determinações distintas do mesmo processo. Com o relaxamento da atenção inibidora, entra em atividade o fluxo desinibido das associações, dito de maneira menos duvidosa, em consequência desse relaxamento. Né? Aqui, juntando, lembrando do conceito do Ferenczi, que me veio agora à mente para compartilhar com vocês. Quando a gente fala sobre a técnica ativa do Ferenczi, ela é muito interessante. A técnica ativa consistia em o Ferenczi dar ordens aos seus analisandos. Às vezes, no senso comum, isso soa como um coach dizendo faça isso ou faça aquilo. Mas, quando a gente vai ler no Ferenczi, a gente tem que ir um pouquinho mais fundo no propósito que o Ferenczi tinha. Quando ele dava essas orientações, ele visava gerar mais tensão no aparelho psíquico ou relaxar. Então, quando ele dizia, você não vai ter relações sexuais com seu parceiro, sua parceira, até a próxima sessão, ele visava gerar uma tensão, que gerando uma tensão produziria mais atos falhos. E assim ele acessaria mais o inconsciente. Já o oposto, o relaxamento, produziria mais questões de sonhos, mais questões oníricas, e a associação livre fluiria. Eu lembrei disso em decorrência desse relaxamento aqui que ele cita. Entre os exemplos de lapsos da fala, que eu mesmo compilei, dificilmente encontro um em que tenha necessariamente de reconduzir a perturbação na fala única, e exclusivamente ao que Wundt chama de efeito de contato dos sons. Além disso, quase regularmente descubro uma influência perturbadora que provém de algo externo à fala pretendida. E esse perturbador, ou é um pensamento único que permaneceu inconsciente. Olha só que interessante isso. Além disso, quase regularmente descubro uma influência perturbadora que provém de algo externo à fala pretendida. Ou seja, aí é a disputa da desconfiança que a gente tem que ter numa análise. Há algo perturbador além daquilo que pretendia se dizer. Né? O inconsciente está se manifestando além do que ele queria falar. O Freud dizia, né? Quando nós vamos a um padre, nós falamos do que sabemos. Quando nós vamos no psicanalista, nós falamos do que nós não sabemos. Aí tem essa questão dessa citação do que ele vai dizendo. E esse perturbador ou é um pensamento único que permaneceu inconsciente, que se manifesta por meio de um lapso verbal. E com frequência... Rose, por favor. Ô, Michel, essa questão aí
Eu não sei se tem alguma coisa a ver, não tem com lapso verbal, com nada disso, né? Mas essa questão do inconsciente, dessa fala perturbadora, geralmente eu utilizo o método socrático, eu lanço uma pergunta para o meu paciente, e que muitas vezes ele não tem resposta. Mas assim, eu sei que eu estou lançando essa pergunta e sei também que ele não tem a resposta. O que é legal, Rose, que no momento que tu faz isso, né, no momento que a gente produz uma reflexão, qualquer psicanalista que espera que durante a sessão surjam insights o tempo inteiro, qualquer psicanalista que acredita que o processo de cura, se é que podemos dizer assim, eu não gosto dessa palavra, prefiro lidar porque cura é uma doença, boa parte do processo psicanalítico ocorre fora do setting analítico. O Lacan fala isso. Exatamente. Imagina, na sessão, joga-se uma pedrinha e acabou a sessão, essa pedrinha na água vai reverberar por lá adiante, né? É interessante, minha humilde sugestão, quando tu se vai da maiêutica socrática, né, que visa produzir reflexões, é legal também perguntar o seguinte, não, fale, né, associação livre, livre de punições, moralidade e julgamentos. Então, associação não quer dizer associar, mas quer dizer fale o que ocorre na sua mente. Quando eu lhe pergunto isso na sua mente, o que vem? Pode falar abertamente, eu não estou julgando. Né? Então, é legal também trabalhar com esse conceito, né, Rose? Porque muitas vezes o nosso analisando não fala, imaginando o seguinte, eu vou responder alguma coisa errada. Exatamente, eles falam isso mesmo. E não é sobre certo e errado. Certo, é exato. Né? Então, acho que é bacana trabalhar talvez dessa forma. Gostei dessa associação livre. Obrigada, Uhum. Michel. E por conta desse inconsciente, né? Porque realmente a gente não tem que escutar o que eles dizem, né? Mas o que está por trás da fala, né? Aí é a escuta freudiana, né? Porque existem Sim. vários tipos de escuta. Vocês podem ler um livro sobre escuta do Salman Ashtar, acho que é isso, que fala sobre escutas na análise. Ele é bem interessante esse livro. Mas a escuta freudiana é a escuta da desconfiança. E como eu sempre digo, mas é a desconfiança não do caráter, é a desconfiança do sujeito que não sabe que sabe. Então esse é um ponto que a gente tem que levar em consideração. Né? E seguindo mais um pouquinho, Rose, sempre que quiser, faz isso aí, abre, ergue a mão e vamos lá. Nosso encontro é para Obrigada, Michel. isso. Obrigada. Que se manifesta por meio do lapso verbal e com frequência só pode ser estimulado a consciência através de uma análise detalhada, ou é um motivo psíquico mais geral que se volta contra a fala inteira. Minha filha fez uma cara feia ao morder uma maçã, e eu quis citar essas linhas. O macaco é realmente engraçado, especialmente quando ele come maçã. Der Aff, ok, aqui vocês podem ler, mas o final provavelmente era isso que ele queria dizer. Ist e frist. Mas comecei der Apf, amas. Isso parece uma contaminação de af, macaco, e apfel, maçã. Uma formação de compromisso. Né, o que é uma formação de compromisso? A formação de compromisso é quando o id, o ego e o superego entram num acordo. Né? Um xiste é muito isso. Um xiste é uma formação de compromisso. Porque aquilo que tu queria falar, o teu id quer falar, mas o teu superego diz, não, isso não é legal. Então, através de xiste, tu fala e todas as instâncias entram em comum acordo. É uma formação de compromisso. Tu alivia aquela tensão em todos os pontos ali do teu inconsciente. Ou também pode ser concebido como uma antecipação de Apfel, pronta para ser pronunciada. Observem que fora do setting psicanalítico,
isso vai soar para alguém leigo somente palavras trocadas pela própria pronúncia. Porém, quando a gente está na função de analista, né, eu gosto de utilizar e deixar o conceito que nós, psicanalistas, não somos uma pessoa no setting, nós somos uma função. Né? Fora do setting, não, eu tenho CPF e sou uma pessoa. Dentro do setting, eu sou uma função. Então, dentro do setting, nada há de ser uma coincidência. Alguém quer pontuar alguma coisa sobre isso? Algum insight, alguma pontuação? Associação livre, tá? Sem julgamentos, fique à vontade. Então, seguindo mais um pouquinho. Entretanto, os fatos aconteceram da seguinte maneira. Eu já tinha começado essa situação antes e na primeira vez não cometi o deslize. Ele só ocorreu na repetição que se mostrou necessária porque a interpelada, absorta em outra coisa, não me escutou. Preciso incluir essa repetição, a impaciência a ela ligada para me livrar daquela frase entre os motivos do lapso verbal que se apresentou como uma operação de condensação. Aí a gente tem alguns pontos bem interessantes. Né? Para o Lacan, a repetição é a máscara desse sintoma, e esse sintoma, por sua vez, oculta um desejo que está por ali. Né? Então, quando há uma repetição, há um sintoma que está se manifestando de alguma forma. E quando a gente lê condensação, é quando a gente busca lá no Lacan e ele está falando da metáfora. E quando a gente busca na metáfora, a gente está falando em uma substituição. Né? O que é uma condensação? Na verdade, são vários elementos que são misturados em um só. Então, é bem mais amplo do que parece. Minha filha disse, estou escrevendo para a senhora Schlesinger. Essa senhora se chama Schlesinger. Esse erro na fala está, sem dúvida, relacionado com uma tendência a facilitar a articulação, porque é difícil pronunciar o L depois de um R repetido. Ich schreibe der Frau Schlesinger. Mas tenho que acrescentar que esse lapso verbal da minha filha aconteceu poucos minutos depois de dizer apf, no lugar de af. Observa que, por isso da escuta flutuante dentro do setting, que pode passar muito despercebido. Para a psicanálise não existe coincidência, é isso que ele está querendo dizer para a gente. Acontece que o lapso verbal é altamente contagioso, assim como o esquecimento de nomes, peculiaridade notada por Meringer e Mayer. Não sei informar o motivo para esse contágio psíquico. Eu me fecho como um Tassenmesher. Vamos ver o que é isso, o que ele quer dizer. A palavra Tassenmesher é um lapso de fala. É um lapso de fala e tem composição parecida com Taschenmesser, faca de bolso, canivete. Lapso de fala e canivete, que por sua vez é composta por duas palavras, Tasch, bolso ou bolsa, e Messer, faca. Vamos ver o que ele continua dizendo ali. Cadê o 26? Aqui. Eu me fecho como um Taschenmesser, o canivete de bolso, diz uma paciente no começo da sessão, trocando os sons. E por isso a dificuldade de articulação. Wiener, Weiber, Schlesinger, Waschen, Weine, Wasch. As lavadeiras de Viena lavam a roupa branca. Picheflosse, barbatana e outros trava-línguas semelhantes pode novamente lhe servir desculpa. Trava-língua serve de desculpa, ok. Alertada para o erro de fala, ela retrucou prontamente. Sim, isso é só porque o senhor disse hoje a coisa seria séria, Ernest. Eu realmente a tinha recebido com a fala, hoje a coisa vai ser séria, Ernest, mesmo
porque seria a última antes das férias. E brincando, eu tinha ampliado Ernest por Ernest. No decorrer da sessão, ela comete outros lapsos, dizendo que o lapso verbal é contagioso. Tá, agora faz sentido. Repetidamente. Notei, por fim, que ela não estava me imitando, mas ela tinha um motivo especial para se deter no inconsciente. A palavra Ernst como nome próprio. Em alemão, a palavra Ernst, sério, e Ernst, Ernesto, tem a mesma grafia e pronúncia. Ele falou sobre esse sério no início da sessão, mas ela tinha algo além do sério ali, ó, como o nome próprio. Pessoal, alguma pontuação, considerações, observações, muitas dúvidas? Anísia, à vontade. Só abre o microfone. Isso. Tá sem áudio, Anísia. Tá sem áudio. Eu acho que o seu microfone. Clica do lado no microfone, na setinha ali para cima, e escolhe microfone. Lá embaixo, do lado da câmera, tem o microfone e tem uma setinha para cima. Clica nela e troca o microfone. Não, não está funcionando. Tira o microfone e coloca. Ou então digita. Está sem áudio o seu, infelizmente. Tá, não escreve. Escreve lá que vamos conversando. Tá, enquanto a Anísia escreve, eu vou ler mais um pouquinho. Eu estou tão resfriada que não consigo respirar pelo nariz. Durch den Asenatmen. Durch den Nasenatmen. Respirar pelo nariz. Aconteceu outra vez com a mesma paciente. Ela entende de imediato que, como chegou a esse erro de fala, todos os dias eu pego o bonde na rua Hassenauer. Vamos ver o que ela está falando. Na palavra Hassenauer, o H é pronunciado de modo semelhante no inglês hotel ou house. Hotel ou house. E hoje cedo, enquanto eu esperava, ocorreu-me que, se eu fosse francesa, eu pronunciaria Hassenauer, pois os franceses sempre deixam o H aspirado no início da palavra. Ela traz, então, uma série de reminiscências de franceses. Aqui é interessante que fez eu lembrar da frase clássica do Freud. As histéricas vivem de reminiscências, de franceses que ela conheceu. E depois de longos rodeios, chega a lembrança de que, 14 anos, interpretou o papel de Picarda na pequena peça O Brandenburguês e a Picarda. Courmarker and Picard, ou Picardet. E de, naquela época, ter falado um alemão truncado. A coincidência de ter chegado à sua pensão um hóspede de Paris despertou toda uma série de lembranças. A troca de sons, portanto, foi consequência de uma perturbação. Ou seja, ela falando lá naquele início sobre a questão de estar gripada, era o inconsciente de alguma forma querendo dizer outra coisa mais adiante, que agora vai fazendo sentido para nós, ó. Foi consequência da perturbação por um pensamento inconsciente a partir de um contexto completamente estranho. É interessante isso, porque como o Lacan diz, a resistência do analista. Né? Aquilo que muitas vezes o nosso analisando parece de uma forma tão aleatória falando, talvez que ele repita tantas vezes, talvez alguém não escutou, ou ele mesmo, ou a gente, não escutou o que ele queria dizer. Porque não é o que ele fala, é o que está mais além daquilo tudo. E por isso, às vezes, é muito importante a gente esperar um pouquinho, não ter o furor curandes, a ansiedade de querer curar alguém, mas esperar para ver qual é o ponto. Clau, por favor. Me ouve, Michel? Perfeitamente. Maravilha. É que você está falando do Lacan, né, nesse trecho, assim como o capítulo anterior, né, quando a gente fala de condensação,
O Freud fala isso, a mesma coisa aqui, né? Fiz uma anotação aqui, né? Tentando traduzir o Freud, né? Nesse conteúdo também, o que é dito aí, ou melhor, o que não é dito, né? É dito, mas não é ouvido, né? Eu costumo também brincar que nós, analistas, temos como premissa de escutar o que não é dito, né? Nesse sentido, né? Esse tanto de palavras, né, que julga-se atos falhos, de lapsos mentais, mas a gente pode fazer um link com a condensação do Lacan para o Freud, né, que é de juntar essas vivências do dia a dia, né, seja lá esse tempo, juntar essas vivências do dia a dia com outras tantas censuradas, né, que é onde elas pulam aí da boca e a própria analisanda não percebe, né? Então, esse combinado de conteúdos latentes, que são os inconscientes que você falou, com conteúdo manifesto, né? Que é o pular da boca. Então, eu acho muito importante só frisar isso. Isso se traduz o escutar o que não é falado, né? O que você acha? Nesse sentido mesmo? Que eu entendo? Não, eu acho exatamente nesse sentido, tá, Clau? Até mesmo porque quando a gente pode até ampliar mais, o Antonino Ferro, que é um psicanalista contemporâneo fantástico, e quando ele fala sobre escuta, e quando ele fala sobre nós trabalharmos com a transferência e na transferência, nesse contexto de condensações do cotidiano, de metáforas, ele traz um exemplo da analisanda dele, quando chega no setting, senta na frente dele e diz: nossa, eu estava vindo, a mãe estava de bicicleta andando na frente rápido e a menina atrás não conseguia acompanhá-la. E daí o Antonino, de forma perspicaz, pega e diz o seguinte: em algum momento você acha que eu estou indo rápido demais e você não está me acompanhando na sessão? Dela se atém e diz: olha, eu não lembrava disso, eu não tinha percebido, mas sim, você tem toda a razão. Né? E isso a gente vê no setting, e é muito curioso. Eu lembro que teve uma sessão que um analisando meu ficou calado, e ele disse: nossa, não está vindo nada na minha cabeça para te falar. E daí eu peguei e disse para ele o que ele há 10 minutos antes estava me contando de uma festa em que ele foi e que ele ficou em silêncio do lado de um amigo e não sabia o que ele falava. E daí eu perguntei para ele: tá, você está se sentindo exatamente como naquela festa que você não tinha o que falar? Dele: exatamente, eu estava exatamente dessa forma. E daí foi onde que eu disse para ele: e o que você gostaria de ter falado, mas naquele momento você recalcou? Fiquei em silêncio, 15 segundos, ou 10, e daí ele despejou. Eu queria ter falado isso, aquilo outro, feito isso, aquilo, e daí vai. Então é essa condensação que tu falou, dessa sobreposição de metáforas quando o Lacan fala, condensação quando o Freud fala, de quando o inconscientemente vão se sobrepondo através de lapsos e vai vindo para o nosso setting. Alguém quer mais pontuar alguma coisa a respeito disso? Que acho que faz muito sentido? Não? Pessoal, só deixa eu voltar aqui. Qual foi a parte que eu parei aqui? Eu acho que foi completamente estranho ou não? Foi isso? Tá. Então, aqui, o exemplo 5. Isso que é fantástico no Freud, né? A quantidade de exemplos que ele sempre cita. Semelhante é o mecanismo do lapso verbal de outra paciente que, em meio à reprodução de uma lembrança infantil desaparecida há muito tempo, é abandonada por sua memória. Que parte do corpo, a mão lasciva e indiscreta de outra pessoa tinha tocado a memória, tinha
tocado, a memória não quer comunicar a ela. Imediatamente, depois ela visita uma amiga e com ela conversa sobre apartamentos de veraneio. De verão ou veraneio, e veraneio tem relação com o verbo veranear. Vamos ver o que ele quer dizer com isso. Perguntada, então, sobre onde ficava a sua casinha em M, ela responde na Bergland, anca da montanha. Aí a gente está falando de uma mão lasciva num primeiro momento, né? Em vez de encosta da montanha. Conseguiram pegar aqui o que o Freud quer dizer? Conseguiram entender? Esse lapso verbal? Eu vou ler de novo, ver se é o que eu entendi. Semelhante ao mecanismo do lapso verbal de outra paciente que, em meio à reprodução de uma lembrança infantil desaparecida há muito tempo, é abandonada por sua memória, que parte do corpo, a mão lasciva e indiscreta de outra pessoa tinha tocado. A memória não quer comunicar a ela que alguém havia tocado. Imediatamente depois ela visita uma amiga e com ela conversa sobre apartamentos de veraneio. Perguntado então sobre onde ficava sua casinha em M, ela responde em anca da montanha, em vez de encosta da montanha. Compreenderam? Né? Num lapso de verbal, ela diz onde foi tocada. É uma coisa muito, muito discretinha ali. Outra paciente, a quem eu pergunto depois do fim da sessão, como vai seu tio? Ela responde, eu não sei, agora eu só vejo em flagrante, em flagrante. No dia seguinte, ela começou dizendo, eu fiquei envergonhada por ter dado uma resposta tão tola. Naturalmente, o senhor deve me tomar por uma pessoa inteiramente inculta, que vive confundindo palavras estrangeiras. Eu quis dizer em passante, em passant. Na época, nós ainda não sabíamos de onde ela havia tomado as palavras estrangeiras que usou. Mas na mesma sessão, aí é um ponto muito legal para a gente observar na sessão. Muitas vezes o nosso analisando começa com um assunto muito solto, e ao decorrer, quando vai chegando lá no final da sessão, ele amarra com alguma coisa lá do início. É como se ele quisesse dizer aquilo desde o início. E vai procurando palavras inconscientemente, e no final ele diz. Na mesma sessão, como prosseguimento do tema da véspera, uma reminiscência em que se pega em flagrante desempenhava o papel principal. Portanto, o erro da fala do dia anterior tinha antecipado a lembrança que, na época, ainda não havia se tornado consciente. Né? Vamos voltar aqui mais uma vez aqui para a gente prestar atenção. Outra paciente, a quem eu pergunto depois do fim da sessão como vai seu tio, ela responde, eu não sei, agora eu só vejo em flagrante. No dia seguinte, ela começa dizendo, eu fiquei bastante vergonhada por ter lhe dado uma resposta tão tola. Naturalmente, o senhor deve me tomar por uma pessoa inteiramente inculta, que vive confundindo palavras estrangeiras. Eu quis dizer em passante. Na época, nós ainda não sabíamos de onde ela havia tomado as palavras estrangeiras que usou, mas na mesma sessão ela trouxe, com o prosseguimento do tema da véspera, uma reminiscência a ser pega em flagrante. Desempenhava o papel principal. Portanto, o erro da fala do dia anterior tinha antecipado a lembrança
que na época ainda não havia se tornado consciente. Alguém entendeu esse ponto aqui? Quem quer pontuar alguma coisa? Alguém? Não? Então eu sigo mais um pouco. Em relação a outra paciente, em certo momento da análise, tive de manifestar a minha suspeita de que na época que estávamos considerando, ela estava envergonhada de sua família e teria feito ao seu pai uma repreensão ainda desconhecida para nós. Ela não se lembra disso e o declara improvável. Contudo, ela prossegue com uma conversa com observações sobre sua família. É preciso admitir algo sobre eles. São, de fato, pessoas especiais. Todos eles têm gás, avareza. Eu quiser geist, inteligência, espírito elevado. Né? Ou seja, aqui nitidamente, aqui já está mais claro o que está acontecendo. Ela recalcando, né, muito, encontrando palavra, querendo elogiar, mas escapando. Essa era, na verdade, a repreensão que ela havia recalcado em sua memória. É frequente o acontecimento em que o lapso verbal, a ideia que se quer guardar para si, seja justamente aquela que se impõe. Comparar com o caso de Meringer, zum Worswein Getkommen, veio a pré-porcaria. A diferença é apenas que a pessoa, no caso de Meringer, quis guardar para si o que lhe era consciente, enquanto minha paciente não sabia o que estava sendo retido, ou como também se pode dizer, não sabia que estava retendo algo que nem o que era. Pessoal, acho que esse outro aqui ficou mais claro, né? E serve de base para exemplos que a gente vai ter na clínica. Quando alguém quer falar uma coisa, deixa escapar outra. Alguém quer pontuar algo sobre esses textos até agora do Freud, esses exemplos? É interessante a gente refletir que, num primeiro momento, hoje talvez soe mais óbvio para nós, até mesmo porque nós estamos muito no cotidiano nosso da psicanálise. Mas imagina a revolução que foi isso em 1901. Era somente algo usual, algo que escapava, era somente a dificuldade de algumas pessoas falarem, o senso comum via assim, né? Então ele vai, quando apresenta isso, é realmente uma revolução. Mas é bacana ver que ele cita algumas fontes, né, que embasaram ele, como Meringer, como Mayer, como Wundt. Também é sobre... Agora eu lembrei de um caso, que eu estou estudando bastante o Winnicott, e o Winnicott era bem peculiar, que assim como o Ferenczi tinha o Balint, que era o seguidor dele. Fala, Clau. Pode concluir, Michel. Ah, perfeito. Enquanto o Ferenczi tinha o Balint, o Winnicott tinha o Massoud Khan. E o Massoud Khan, certa vez, chegou na casa dele e o Saulo Durso Ferreira conta essa história, que tem numa obra. O Massoud Khan chega com um livro e diz, olha, você tem que ler esse livro. E o Winnicott diz, é complicado porque se eu não gostar do livro, eu vou desistir rápido. Mas se eu gostar do livro, eu vou querer reescrever ele todo. Então é interessante como cada pessoa lê uma obra, né? Como faz a sua releitura. O Winnicott, por exemplo, ele tem por prática pegar essas obras clássicas e repaginar tudo. Ele lia e dava sua roupagem. A Clau, que é bastante winnicottiana, vai concordar ou vai discordar dessa prática winnicottiana. Clau, por favor, dá continuidade.
concordo com tudo isso que você falou, né? Sem querer levantar a bandeira aqui, mas é bem isso. A minha fala em relação ainda que esses dois últimos trechos dos relatos aqui, 6 e 7, né? Onde tudo isso aqui é lapso verbal. Só que, assim, nós temos por um costume, eu não sei, né, de interpretar, pelo menos no início de clínica, você pode discordar também, né, o Michel disse, para saber se é só eu que tenho essa percepção ou os demais. A gente tem um infeliz costume ali de, no início, entender que tudo é ato falho, sem entender que existem os lapsos verbais também. Vamos entender que os dois são de conteúdo inconsciente, recalcado e por aí. Eu entendo assim um ato falho, um xiste, né, que se assemelham mais, mas como algo assim que podemos enxergar como mais palpável ali, trazido pelo analisando. Eu queria, né, como a colega falou lá atrás, terminou a faculdade de química, né, mas também não queria e queria fazer medicina. Poxa, ato falho, será? Ou um lapso verbal? Um lapso verbal eu entendo assim, a pessoa nem sabe que aquilo existe, tão logo nós não conseguimos atuar sobre, diferente do ato falho. Né? Nesse exemplo que a colega deu no início, eu entendo assim. Tem química e tem medicina. Como assim cortou a unha, né, do cadáver? Como que isso? Eu veria isso como um ato falho, porque ela já vivenciou aquilo. Então, atos falhos igual a algo já vivenciado, porém recalcado, mas é algo que a pessoa consegue enxergar, logo palpável. E aí poderemos trabalhar, olha, como assim, química, né? O que te levou a isso? A gente sabe que ela foi por um caminho falho, de qualquer jeito, ela está arrependida, ela está dizendo, ela está afirmando. Já o lapso verbal é algo que ela nem imaginaria. A gente pega o caso dessa que tinha o Ernesto, que tinha o hotel. Nós pegamos aqui o caso dessa outra que falou das ancas, né? Confundindo com encosta da montanha. Como que nós acessamos esses conteúdos que estão lá bem mais enraigados? Então, eu quis trazer essa diferença, é uma linha tênue, mas que facilita o nosso manejo, de repente, se soubermos diferenciar um ato falho de um lapso mental. Não sei se é isso, né? Ou você pode complementar. Não, Cláudio, eu acho que é por aí que a gente vai, principalmente se tratando da questão do lapso. O lapso, ele é muito sutil, de certa forma, né? Já o ato falho, ele tende a ser mais gritante, de certa forma, como tu pontuou ali. Também é interessante notar, ver também qual é a linha que tu também está lendo. Isso é bem importante, porque para alguns autores, o lapso e o ato falho há de ser a mesma coisa, dependendo para alguns autores. Né? Quando a gente busca ali no Lacan, o Lacan ele já vai separar um pouquinho mais a coisa. Né? Para alguns autores freudianos, ato falho e lapso é a mesma coisa. Tem esse ponto. Fala, Rose. Aqui no livro, né, esse da Companhia das Letras, é a mesma coisa, o lapso verbal e o ato falho são sinônimos. Sim, que daí vem na linha do Freud. Tá? São sinônimos. Na linha do Freud. Quem Isso. trata o lapso de uma forma mais diferenciada é na linha mais do Lacan. Tá? É legal que a Cláudia trouxe isso, até para a gente ter uma desambiguação, porque às vezes tu pega um sujeito e diz, Lacan e Freud é a mesma coisa. Não, eles têm muito em comum, dá para trabalhar muita coisa em comum, mas tem alguns pontos que eles destoam muito. A começar pelo inconsciente, que no Freud é um local, no Lacan é um efeito, já que a linguagem antecede o inconsciente. Tá? Então, quando a gente vai, dependendo a linha que a gente vai estudar, é importante isso. Como a Cláudia botou ali, de uma forma um pouquinho mais lacaniana,
o lapso, de certa forma, requer uma dedicação maior, digamos assim, uma escuta mais bem treinada, de certa forma. Pessoal, para dar conta dos horários e da agenda, eu tenho que encerrar agora, que inicia um atendimento agora às 9h. Alguma consideração que os colegas gostariam de pontuar? Algo mais? Michel, eu só queria pontuar essa questão, Freud, Lacan, que é interessante a gente ter esse conhecimento, né, dessa diferença, e é onde, às vezes, a gente fica assim, qual deles escolher, né? Muitas coisas, algumas coisas, na verdade, eu estou lendo sobre Lacan e concordo mais com ele do que com Freud, porque me parece que ele amplia, né, a teoria de Freud. Então, a gente vai ainda explorar esse Lacan. Eu vejo da seguinte forma, né? Como eu já mencionei outras vezes, eu gosto do Freud, Lacan e o Ferenczi são os três que constituem, e agora eu estou indo um pouquinho no Winnicott, que é uma extensão do Ferenczi. Rose, eu acho que é importante a gente ter sensibilidade para não pegar um de estimação. Eu acho que no momento, psicanálise não é dogmático, não pode ser dogmático. Se tu chegar nesse ponto, daí tu vai querer encaixar todo mundo na tua teoria, né? Tu vai querer a lógica do desejo para todo mundo, pessoal. Né? E como o Winnicott diz, às vezes tem sujeito que sequer existe, e se ele não existe, ele não tem como desejar. Então, às vezes tu vai precisar ter sensibilidade de buscar o Ferenczi, buscar o Winnicott, e trabalhar ali relações objetais winnicottianas, né? Trabalhar o chamado holding handling, e não ir para essa ótica, para a ética do desejo. Então, eu acho que essa é o resumo do que a gente falou no finalzinho aqui, tá? Pessoal, obrigado também pela parceria de todos, e a semana que vem a gente retorna. Tchau.